Bom dia, pessoal. Boa noite ou boa tarde. Depende do horário que vocês vão estar me vendo, né? Ó, consegui arranjar uma câmerazinha boa, né? Agora vocês estão me vendo direitinho. Bom, a nossa aula de hoje, a gente tem que andar rápido porque senão a gente fica muito longo, né? O vídeo que a gente vai passar para vocês. Presta atenção no slide ali, ó. Bom, pessoal, então a aula de hoje é sobre os índices hematimétricos, né? Nós vamos continuar a falar do hemograma. Lembra que a gente estava falando do hemograma? Na prática, vocês já viram como que faz o quê? O hematócrito, né? Eu mostrei para vocês o hematócrito. Depois eu mostrei para vocês o quê? Eu mostrei para vocês como se faz o exame de hemoglobina. Só que a gente ainda não fez na prática. A gente está esperando passar essa pandemia para a gente o quê? Para a gente realizar na prática. Depois eu vou tentar até gravar uma aula prática para vocês de como faz essa hemoglobina, tá? E aí, continuando, a gente está vendo o quê? A série vermelha. Olha lá no slide. Essa série vermelha, né? A série vermelha, ela tem os seguintes parâmetros, olha só: hemácia, hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM e CHCM. Olha só, o hematócrito e a hemoglobina, a gente já aprendeu o quê? Já aprendeu a fazer, a gente sabe o significado. Agora nós vamos aprender esses três parâmetros aqui, ó: VCM, HCM e CHCM. Esses três parâmetros nós vamos chamar o quê? Nós vamos chamar de índices hematimétricos, né? Índices hematimétricos. Olha só, primeiro que a gente vai falar, gente, é sobre o VCM. O que significa a palavra VCM? Volume celular médio, ou volume corpuscular médio, ou volume globular médio, tá? Então eu posso falar esse celular aqui, eu posso mudar para corpuscular ou eu posso mudar para globular, né? Globular ficaria VGM, tá? Então se vocês verem VGM, significa o quê? Volume globular médio, tá bom? Então, pessoal, o que significa esse VCM? Esse VCM, ele vai representar o tamanho das hemácias. Que tamanho que essas hemácias vão ficar? Se essas hemácias vão ficar o quê? Pequenas, se elas vão ficar grandes, ou se elas vão ficar o quê? Do tamanho normal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, existem anemias com hemácias grandes, existem anemias com hemácias pequenas e existem até anemias com hemácias normais, de tamanho normal, tá? Os índices hematimétricos, eles vão ajudar na classificação das hemácias e na classificação o quê? Das anemias. Então, ó, o hematócrito e a hemoglobina faz o diagnóstico da anemia, né? Eles fazem o diagnóstico da anemia. Enquanto que os índices hematimétricos, o que eles vão fazer? Eles vão ajudar na classificação dessas anemias, tá? E o VCM, ele vai avaliar o quê? O tamanho médio dessas hemácias, tá bom? Essas hemácias, por serem pequenas, né, o tamanho delas vão ser expressos em femtolitros, em FL, né? Então, ó, femtolitros, FL, vai ser o que? O tamanho da hemácia, né? E para a gente achar esse tamanho de hemácia, criancinhas, a gente vai ter que usar uma formulazinha. Olha aqui, ó, o VCM é calculado pela seguinte fórmula. Eu sei que vocês não gostam de matemática, mas é necessário, né? Então, ó, o VCM vai ser o quê? O valor do hematócrito dividido pelo valor das hemácias vezes 100, tá? Então, continha fácil. Eu pego o valor do hematócrito, criancinhas, divido pelo valor das hemácias e multiplico o quê? Por 10. Acho que eu falei 100, eu estava meio doidão. Então, hematócrito dividido por hemácias vezes o quê? Vezes 10. Pronto. Aí eu vou achar o valor do VCM. Esse valor do VCM, se ele for menor do que 80, eu vou dizer que as hemácias são pequenas. Se tiver entre 80 e 100, eu vou dizer que as hemácias estão o quê? De um tamanho correto. Se for maior do que 100, eu vou dizer o quê? Que as hemácias, elas estão o quê? Muito grandes, né? Então eu tenho hemácias pequenas, hemácias normais e hemácias o quê? E hemácias grandes, né? E hemácias grandes, tá certo? Bom, pessoal,
Só que eu não vou ficar falando hemácia grande e hemácia pequena. Eu tenho o quê? Eu tenho termos para isso. Então, olha só. Se o VCM estiver normal, se ele estiver entre 80 e 100, eu vou falar que as hemácias são o quê? São normocíticas, tá? Então, normocíticas, VCM o quê? Normal. Se por acaso o VCM for menor do que 80 femtolitros, eu vou dizer que essas hemácias são hemácias o quê? Microcíticas. Normocíticas normais, microcíticas pequenas. E se o VCM for maior do que 100, eu vou dizer que essas hemácias são hemácias do quê? Macrocíticas. Então o VCM pode classificar as anemias em as hemácias, né? Normocíticas, microcíticas e macrocíticas. Só que eu vou ter um monte de anemias que são anemias normocíticas, ou seja, que apresentam hemácias do tamanho normal. Vou ter um monte de anemias que apresentam hemácias o quê? Microcíticas, ou seja, hemácias pequenas. E vou ter anemias também que apresentam hemácias grandes, que vão ser o quê? Macrocíticas, tá? Então, quer dizer, eu classifico o tamanho das hemácias, mas também eu classifico o quê? A anemia que esse paciente vai ter. Isso se a hemoglobina e o hematócrito tiverem o quê? Abaixo do valor de referência, né? Pessoal, olha aqui nessa gravura, presta atenção ali no slide, olha lá na gravura. Olha só, tá vendo? Ó, eu tenho hemácias normais e aqui, ó, junto dessa setinha aqui, eu vou ter o quê? Duas hemácias grandes, ou seja, duas hemácias macrocíticas. E nesse outro desenho aqui, ó, vocês vão ver apontados aqui por essas setinhas aqui, ó, né, onde está passando meu vermelhinho ali, ó, que vocês vão ter hemácias o quê? Microcíticas, ou seja, hemácias pequenas, né? Hemácias pequenas. Pessoal, vamos embora falar logo do HCM. O que significa HCM? Hemoglobina celular média. Como eu falei para vocês, pode também ser o quê? Hemoglobina corpuscular média ou pode ser hemoglobina globular média. O que esse HCM vai avaliar? Ele vai avaliar, gente, a quantidade de hemoglobina presente dentro de uma hemácia, tá? Se a hemácia tiver muita hemoglobina, ela vai ficar o quê? Mais corada, vai ficar bem vermelha, né? Porque é a hemoglobina que dá cor o quê? Às hemácias, tá? Se ela tiver pouca hemoglobina, ela vai ficar pálida, branquinha, né? Por quê? Porque é a hemoglobina que vai dar cor a ela, tá bom? Ela tem que ter o quê? Uma quantidade de cor normal, tá certo? Bom, gente, olha só. O HCM, ele é representado por uma unidade chamada o quê? Picogramas. Então, pela quantidade de hemoglobina que eu vou ter dentro das minhas hemácias, vai ser representado o quê? Vai ser um número representado em picogramas, tá? E esse picograma, ele tem a abreviação de PG, né? Como que eu vou calcular esse HCM? Eu vou pegar o valor da hemoglobina e dividir pelo valor das hemácias e multiplicar o quê? Por 10. Aí eu vou achar o quê? O meu HCM, né? Hemoglobina dividido por hematócrito vezes 10. Eu acho o quê? Eu acho o HCM, né? E eu tenho um valor de referência de 27. Aqui eu coloquei 30, gente, ó. Mas está errado, né? Faltou um aqui, ó. Na verdade é o quê? É 31, tá? De 27 a 31 picogramas, tá bom? Arrumem aí depois no slide de vocês, ó. De 27 a 31 picogramas, tá bom? Bom, se o VCM estiver entre 27 e 31 picogramas, eu vou dizer que essas hemácias são normocrômicas. Elas apresentam uma coloração normal. Se o VCM for igual a menor que 27 picogramas, eu vou dizer que essas hemácias são hipocrômicas, ou seja, tem pouca hemoglobina dentro dessas hemácias. Olha esse desenho aqui, ó, essa foto de hemácia aqui. Olha como dentro dessas hemácias está o que? Bem esbranquiçada, né? Existe o que? Pouca hemoglobina. Então essas hemácias aqui vão ser hemácias o que? Hipocrômicas, né? E se por acaso eu tiver mais do que 31, meu VCM for mais do que 31 picogramas, essas hemácias vão estar muito coradas, então elas vão ser o que? Hipercrômicas. Olha o desenho aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, essas hemácias aqui, elas são o quê? Estão bem
coradinhas, né? Então elas são muito hipercrômicas, né? Então, de acordo com o HCM, eu posso ter hemácias normocrômicas, hipocrômicas e hipercrômicas, tá? E o HCM indica o quê? A quantidade de hemoglobina existente dentro das hemácias, indica a coloração dessas hemácias, tá? Beleza? Bora para frente. Pessoal, e aí eu tenho o quê? O CHCM. O que significa o CHCM? Concentração celular média, tá? Ele também, esse CHCM, ele também vai avaliar a quantidade de hemoglobina existente dentro das hemácias. Só que essa quantidade de hemoglobina, ela vai ser representada o quê? Em porcentagem. É quase a mesma coisa do HCM, só que o HCM é representado o quê? Em picogramas, enquanto que o CHCM, ele vai ser representado o quê? Vai ser representado em porcentagem, né? Aqui eu coloquei o quê? Uma foto das hemácias normais. Aqui eu tenho hemácias do tamanho certo e com a quantidade de hemoglobina certa, tá bom? Bom, gente, o CHCM, ele é dado em porcentagem, né? E ele vai ser calculado pela seguinte fórmula, ó, CHCM é igual hemoglobina dividido pelo hematócrito vezes o quê? Vezes 100. Hemoglobina dividido pelo hematócrito vezes 100, né? Isso daí. Então, o valor de referência é de 32 o quê? A 36%. E como ele também avalia o quê? Avalia a quantidade de hemoglobina existente dentro da hemácia, ele também vai classificar as hemácias em normocrômicas, hipocrômicas e hipercrômicas, tá? De acordo com a cor, né? Se for normal, elas vão estar com a cor normal, segundo o CHCM. Se tiver pouco, elas vão ter pouca coloração, vão ser hipocrômicas. Se tiver muito, elas vão ser o quê? Hipercrômicas, tá bom? Então é a mesma classificação, tá ok, criancinhas? Então, com isso a gente aprendeu o quê? Os chamados índices hematimétricos. Ó que legal! Da série vermelha, a gente já sabe fazer o quê? Hemoglobina, o hematócrito e sabe calcular o quê? Os chamados índices hematimétricos, não é verdade? Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês esse slide, vou deixar o slide para vocês. Tem esse vídeo que vocês estão vendo, né? Tem um texto e vai ter uma atividade também na plataforma, na qual vocês vão responder o quê? As questõezinhas que o titio vai deixar lá para vocês, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Qualquer coisa, dúvida, se vocês tiverem, vocês podem o quê? Tá pegando o meu WhatsApp, né? Tá pegando o meu WhatsApp aí, tem alguns alunos que têm o meu número de telefone e tá o quê? E tá perguntando diretamente para mim, tá bom? Então vamos estudar, vamos fazer as atividades, tá bom? Bom, pessoal, e nesse momento de quarentena, né, triste, a gente fica solitário, aí eu coloquei aqui um pensamento que eu estava refletindo aqui a respeito dessa quarentena. Olha só, trabalhar e estudar em casa viraram rotina. Está sendo um grande desafio. Porém, em meio ao isolamento, ao distanciamento social, o amor se manifestou em abdicação, cuidados e proteção. Por isso, a cada manhã, a esperança invade o meu coração, né, pessoal? Nós que somos da área da saúde, a gente tem que pensar muito a respeito disso, né? Abdicação, cuidado e proteção, tá? E olha só, né? Com essa pandemia aí, as pessoas vão estar muito mais conscientes com a saúde, vão estar muito mais preocupadas com a saúde. E, consequentemente, vão precisar de muito mais do que profissionais da área da saúde, tá certo? Na verdade, já estão precisando e vão precisar o quê? Bem mais, né? Então, vamos ter força de vontade, vamos ter fé, vamos ter muito amor, muita paciência e vamos terminar o nosso curso, né? Falou, criancinha? Até mais, tá? Até a próxima aula, tá ok? Um abraço para vocês. Beijão.